através dos cantos dos pássaros, se edifica com grande louvor e adoração a Deus. Que a graça Todos acharam? Marcos 10. Em nome de Jesus. E o verso de número 46. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus, aleluia, Jesus. Deus poderoso. Fala a respeito do cego de Jericó. Se fala também em Mateus 20, 29, e se fala em Lucas 18, 35. Se fala nos três ministérios, louvado seja Deus, de Marcos, Mateus e Lucas. Mas aqui é o ponto mais curto, que ele traz um resumo em 7 versículos, louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia. O que ele quer falar comigo e com você hoje, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Amém. Louvado seja Deus. Fala para o seu irmão, você já bebeu água? Pergunta se ele já bebeu. Se ele não bebeu, fala para ele esperar pelo menos 40 minutos para beber. E se não foi no banheiro, para ele esperar também. Para ele não falar comigo nesses 40 minutos, não, que Deus quer falar. Eu digo para ele, eu quero ouvir a voz de Deus. Se você não quer, espere eu lá fora. Na hora que eu terminar de ouvir o que Deus tem para falar, nós voltamos para conversar de novo. Amém? Louvado seja Deus. Cego de Jericó, verso 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, louvado seja Deus, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. E o verso 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, louvado seja Deus, começou a clamar: Jesus, Jesus, louvado seja. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Jesus parou e disse: Chamai. Chamaram o cego, dizendo-lhe: levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi falar com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres? Eu te faço. Que queres? Eu te faço. E o cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. E disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Imediatamente ele se tornou a ver e seguiu quem? Seguiu Jesus pelo caminho. Quem podia dar um glória aí? Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Ele está fazendo uma pergunta. Pergunta para o seu irmão: o que você responde agora para Jesus? Pergunta para o seu irmão que você responde para Jesus agora. Pergunta para ele. Pergunta, irmão, se tem algo espiritual para sair aí para Jesus. Ele está fazendo essa pergunta e ele fez essa pergunta uma vez só: O que queres que eu te faça? Ele fez uma pergunta uma vez só. Pode se sentar, aleluia. Quando eu olho dentro dessa palavra, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, e eu falando com o Espírito Santo de Deus, eu observando o teor desta palavra,
Santo de Deus, ele revela algo muito forte, porque simplesmente ele mostra Jesus diante de uma população, diante de uma grande população, multidão. Mostra Jesus saindo de uma cidade chamada Jericó, uma cidade que tinha acabado de ser restaurada por Herodes. E muitos dizem, mas não é a mesma cidade que foi amaldiçoada lá atrás pelo homem de Deus, quando descobriu que aquela cidade estava debaixo de maldição. Mas a palavra de Deus diz que eram duas cidades, não uma. E em uma dessas cidades, a mais antiga, ela fica em divisa com a mesma cidade que Herodes havia restaurado, para que ele pudesse morar nela como governador. E César, que estava diante do comando de Roma, havia também restaurado a antiga, mas antiga ninguém morava nela. Mas nessa que tinha sido restaurada, Jesus passou por ela, e não uma vez só, passou várias vezes. E aqui ele estava saindo. O cego não estava dentro da cidade, mas ele estava fora, no caminho que fazia divisão das duas cidades de Jericó. E quando a palavra de Deus traz a respeito do cego Bartimeu, traz também o nome de Timeu, do seu pai, referindo que a história dele tem um passado, tem um legado. E muitos, não poucos, traz uma história, louvado seja Deus, de Timeu, diferenciada, porque muitos buscam historiadores como Flávio Joséfo, que traz a história do povo hebreu, que estudou a história do povo hebreu. Ele traz que o pai desse cego, Timeu, era um soldado de Betel, um homem que serviu o exército, que serviu, louvado seja o nome do Senhor, que estava lá dentro, trabalhando para César, trabalhando para os homens de Roma. E esse soldado, quando ele chega no seu tempo de idade, ele se aposenta, e ele escolhe um lado político, de desconcordância com aquilo que Roma estava fazendo diante do seu povo. Então ele, como soldado aposentado, ele começou a reunir soldados aposentados e a formar uma oposição contra as ideias de César, contra as ideias de Herodes, que não estavam em concordância com aquilo. E naquele tempo, nem César nem Herodes tinha misericórdia daqueles que se levantavam contra o regime de César ou contra o regime de Herodes. Então, os historiadores dizem que esse soldado, Timeu, ele foi condenado à morte por ter se levantado contra o rei, contra o ministério de César, contra a política de César. E a condenação de morte dele era a condenação maior, a condenação de ser crucificado. Crucificado da mesma forma que Jesus foi condenado e crucificado no Monte Caveira, Timeu também foi. E ele tinha o seu filho, que estava seguindo os passos dele, da mesma forma que era Bartimeu. Mas como era menor de idade, ou eles cortavam a perna ou o braço, ou cegava ou arrancava a língua. Então a condenação de Bartimeu era ter os seus olhos queimados a ferro quente. E chegavam com o ferro quente até perto da retina, até a retina dos olhos se queimarem.
e o próprio fogo cicatrizar os olhos. Isso é posição dos historiadores, e um deles, Flávio Joséfo, que escreve as histórias de Hebreus. Não é colocado dentro da Bíblia e nem aprovado pelos canões bíblicos. Amém, igreja? A Bíblia não traz esse relato, mas é os historiadores que buscaram e trouxeram esse relato a respeito de Timeu. Mas Bartimeu, ou isso que está aqui na Bíblia, aprovado pelos canões bíblicos, isso sim, Deus revela agora. Que ele estava mendigando, buscando, e quando ele ouviu dizer que era Jesus que estava passando pelo caminho, louvado seja o nome do Senhor, a chance dele, a oportunidade dele única. Mas por que única, pastor? Porque Jesus, ele saindo de Jericó, ele estava indo caminhando para Jerusalém, aonde ele ia passar pelo cálice que ele tinha que beber, que era a crucificação em Jerusalém, na cidade de Davi. Se ele não tivesse aproveitado essa oportunidade aqui única de Cantalavacé, de ter buscado naquele momento a presença de Cristo Jesus, e na sua angústia, como o salmista no Salmo 120 nos ensina, que na sua angústia eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a meu clamor. Sabe a situação única? Quem sabe amanhã eu não posso ter essa oportunidade que eu estou tendo hoje de ouvir a voz do Senhor, porque o amanhã pertence a Deus. Quem sabe amanhã eu não posso ter a oportunidade única de glorificar a Deus, como muitos querem abrir a sua boca e falar e se comunicar e não pode, porque teve uma cirurgia que arrancou a sua língua, ou que nasceu com a língua pregada. Muitos querem comunicar com a sua voz, mas não conseguem, tem que usar as mãos para poder se expressar. Mas nós temos a oportunidade hoje de clamar, de dar glória com aleluia, dizer só o Senhor é Deus e saber que Ele está presente. E hoje estamos vivendo esse presente com Ele. E Bartimeu, ele descobriu isso, é a oportunidade única. É a oportunidade única que ele está passando de Cantalavacé. Mas a palavra de Deus diz que quando ele começou a clamar: Filho de Davi, tens misericórdia de mim. Ele não estava buscando para o vizinho da direita ou da esquerda, ele estava se relatando a ele. Filho de Davi. Naquele momento, o único que estava clamando, filho de Davi, e ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Com o seu clamor, com a sua voz, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus no meio da multidão. Olha para você ver, no meio da multidão, alguém que estava fora dela conseguiu chamar a atenção de Jesus. Eu já coloquei minha cabeça no travesseiro muitas vezes, meditando e falando com Deus. Nós conseguimos chamar a atenção de Jesus. Nós conseguimos chamar a atenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando nós queremos. Hoje nós estudamos um pouco a palavra de Deus e o Espírito Santo nos mostrou algo muito profundo. Que na hora da nossa fraqueza, quando não conseguimos abrir a nossa bendita boca para glorificar, exaltar a Deus, ou clamar: Filho de Davi, tens misericórdia de mim. Quando não conseguimos fazer isso, o próprio Espírito Santo, com gemido inexprimível, ele leva
as nossas petições ao Pai. Glória a Deus, aleluia. O próprio Espírito Santo, ele toma a nossa causa e ele leva. Eu imagino que naquele momento que ele clamou ali, filho de Davi, o Espírito Santo levou. Glória a Deus. E Jesus falou: tem algo diferente. Tem alguém falando algo diferente. Mesmo que estava aquela multidão, aquele barulho, mas ele ouviu e tem algo diferente. Alguém está ligado no trono. Aleluia, Jesus. Porque quando ele clama filho de Davi, estava dizendo: está passando aquele que é herdeiro do trono, louvado seja Deus do Pai. Está passando aquele que vai herdar o trono pela vida eterna, não por 30, 40 anos, não. Não vai ser alguém que vai tomar o lugar de César. É alguém que vai sentar à direita de Jeová, Rafa e o Shaddai para a vida inteira. Ele estava dizendo: eu conheço a tua genealogia, eu conheço a tua história. Tu és raiz de Jessé, tu és aquele, a promessa a qual se veio desde lá do livro da criação, aquele que tu identificou diante de Moisés. Diz a eles que eu sou o que sou. E antes que se fizesse o dia, eu já era. Então ele estava dizendo, cego, a Jesus: eu conheço a tua história. E Jesus, quando ouviu, parou, porque ele sabia que estava falando com alguém que tinha conhecimento, que tinha referência. Não tinha visão para enxergar, mas tinha, decanta lavacé, a graça do Espírito Santo para poder clamar e buscar aquele que tem o poder de dar, de curar, de libertar. E eu olhando dentro dessa palavra, a graça e edificação de Bartimeu, porque ele não deu ouvido à multidão, igreja. Porque hoje não precisa nem a multidão falar: cala-te, fica quieto. Não precisa. A pessoa, ele chega dentro da casa do Senhor, ele entra com a língua travada e sai com a língua travada e a mente travada. Ele não consegue dar um glória, ele não consegue pedir misericórdia a Deus. Mas o pensamento das coisas do mundo está aqui dentro e está aqui dentro. Mas viver a palavra de Deus, a qual Lucas nos ensina: buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, aleluia, e que todas as coisas vos será acrescentada. Glória a Deus, Santo Deus. Jesus. Coloca as coisas do mundo tudo em primeiro lugar. Aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso, isso aqui eu posso. Mas e aqui para Jesus? Não dá. Mas por que não dá? Porque está doendo a ponta do dedo. Está doendo, os cabelos estão caindo. É muita gripe, é muita febre. Meu marido é assim, meu tio é assim. Não dá para fazer para Deus, não dá. Mas para fazer para o mundo dá. Vai fazer, eu tenho que fazer, porque eu preciso, né? Como eu preciso daquele dinheiro, como eu preciso fazer aquele favor para fulano. Mas e para Deus? Não, deixa Deus aí, Ele sabe de tudo. Ele, como sabe, Ele sabe mesmo. Ele manda dizer para você: esforça-te. Esforça-te, tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. Mas é necessário se esforçar. Já foi dito aqui: ou você é frio ou é quente. Porque se for morno, eu vomitarei, eu jogarei fora, porque não presta, é comida estragada. Grande Deus. Quando ele diz: eu vou vomitar porque a comida é estragada, não serve para mim. Santo Deus. Ou é quente, ou é frio, ou é quente. Não se coloca no meio. Porque para Deus ou é ou não é. Não tem dois termos. Mas como é para Deus, eu posso fazer de qualquer maneira. Eu posso fazer de qualquer jeito. É para Deus. Mas o cego, ele olha e não enxerga nada, é trevas. O cego não tem visão. Eu estou com os meus olhos fechados. Se você fechar os teus olhos, você vai ver que só tem trevas.
Mas quando você abre teus olhos, será que você pode glorificar por estar abrindo teus olhos e enxergando? Mas tem muitos que não conseguem abrir seus olhos e glorificar por isso. E se amanhã ou depois amanhecer cego? E aí? Se Deus te tirar a tua visão, você vai glorificar a Deus por isso? O cego Bartimeu glorificou. O cego Bartimeu, ele glorificou, mas como, pastor? Quando disseram a ele: ó, o mestre te chama. A palavra de Deus diz que ele deu um salto, ele pulou e ele se alegrou. Aleluia, Jesus. Ele se alegrou antes de receber o milagre. Não é porque ele recebeu o milagre que ele saltou e pulou de alegria, não. Ele saltou antes porque o Senhor o havia chamado. Aleluia. Por isso o Senhor fala: é melhor você herdar o reino do céu cego, faltando uma perna, do que ir para o inferno com os dois olhos, com a sua língua abençoada, que não consegue me glorificar e me exaltar. Não consegue destravar a língua e dizer: Senhor, eu te amo. Mas eu tenho certeza que no celular toda hora fala: benzinho, eu te amo. Ô amor, eu te amo. Não tem aqueles assim que não chama pelo nome de jeito nenhum. Ô amorzinho, ô benzinho pra cá, ô amorzinho pra lá. Mas e Jesus? E Jesus, aonde fica? Santo Na história. poder e glória. Aonde fica a nossa dedicação do nosso amor a Jesus, igreja? Ele está falando comigo e com você hoje. E primeiro vem para mim. Grande Deus, aleluia. Primeiro ele pergunta para mim aonde eu estou em primeiro lugar para você. Será que a família está em primeiro lugar? O dinheiro está em primeiro lugar? Aonde está? Por isso a pergunta: o que queres que eu te faça? Ele sabia que o cego queria enxergar. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele tinha e tem o poder de ler minha mente e o meu coração. Mas ele queria ouvir da boca, da minha boca, da tua boca: mestre, eu quero ver. Por isso ele fez essa pergunta, e muitos ficam assim, ó: o que eu vou perguntar para o mestre? Se ele se apresentar diante de você como ele se apresentou hoje, está perguntando: o que queres que eu te faça? Santo Deus, aleluia, Jesus. O salmista Davi, Salmo 122, ele diz: me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele se alegrou quando alguém convidou: vamos à casa do Pai. Louvado seja Deus. Porque vamos ouvir a voz do Senhor, vamos aprender com Ele no seu tabernáculo santo. Vamos aprender com o nosso mestre, a casa do Senhor, tanque de Betesda. Crer pelo mover da fé que você vai e vai receber. Glória. Que Deus vai te libertar para você ser um Asaf, ser um homem de Deus que glorifique e exalta o nome do Senhor. Que tenha a excelência de adorador, de canta lavacé. A tudo que você fazer, dá glória a Deus. Vai comer, vai beber, glória a Deus por isso, Senhor. Glória a Deus pelo meu trabalho, que coloca comida dentro da minha casa. Glória a Deus por eu me levantar com saúde e com vida. Santo Deus de poder e Porque glória. tem muitos que querem comer alguma coisa e não pode, porque tem uma sonda enfiada na garganta. Tem muitos que querem ir na casa do Senhor, mas não pode levantar de uma cama. E nós, na nossa saúde, podendo fazer, fazemos reclamando, ou fazemos com cara feia, fazemos com desânimo, com cara de quem está com a espada enfiada no estômago, desanimado, triste. Parece que o mundo lá fora está à ruína. Para muitos está, igreja. Muitos estão internados. Muitos nessa hora estão lutando
no meio de lataria de carro velho, morrendo aos poucos de acidente. Muitos estão sendo violentados na mão de um débil mental, tendo a sua honra arrancada. Muitos nessa hora, igreja, está na mão de um vagabundo, drogado, sendo violentado ou estuprado aí fora. E nós estamos aqui na presença de Deus, Aleluia, glorificando e exaltando ao Senhor, olhando dentro de uma palavra que um cego clama: Filho de Davi, tens misericórdia de mim. Porque ele pede a misericórdia do Senhor, porque ele sabia que não era merecedor dela. Como eu e você não somos merecedores de nada, mas somos, diante deste mundo que vivemos, cobrar. Cobrar, nós sabemos cobrar. Exigir de Deus, nós sabemos exigir. Mas quando o Senhor chega e pergunta: o que queres que eu te faça? Nós achamos que é um simples perguntar jogado ao vento, porque não exerce o poder da fé, não sabe exercer o poder da fé. Quando nós olhamos dentro da palavra de Deus e nós vemos Paulo, edificado pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo as suas cartas aos Hebreus, ele diz: ora, o que é fé? O que é fé, igreja, para mim e para você? O que é fé para o homem de Deus que está dentro da casa do Senhor? Se eu perguntar para alguém do mundo lá fora, ele vai dizer que a fé dele é grande. Ele vai dizer que a fé dele é imensa, que ele anda 50, 100, 120 quilômetros de a pé para poder chegar até a sua adoração de tijolo, de barro, de madeira, para adorar alguém que não ouve, alguém que não enxerga, alguém que não fala, que não manda. Mas ele anda 120 quilômetros para isso, e vai alegre e contente para fazer isso. E quando chega lá, ele faz isso, ó, tem referência diante do tijolo e do barro. E Deus hoje está dizendo: o que queres que eu te faça? Alguém que não passou pela morte, mas venceu a morte, e diante de Deus Todo-Poderoso está olhando para mim e para você, esperando que você regozije um pouquinho acima a Ele. E diz: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Fazer como aquele pai que, quando levou seu filho que estava endemoniado, os discípulos não puderam repreender aquele demônio. O próprio Jesus olha para o pai e diz: aonde está a tua fé? Ele diz: Jesus, me ajuda a vencer a minha falta de fé. Eu não tenho fé, Jesus, mas eu creio que a sua fé e o teu poder pode libertar o meu filho. Deus, aleluia. Eu acredito, Jesus. A minha fé pode não alcançar ao Senhor, pode não chegar até o Senhor, mas o Senhor pode chegar a Ele. Pode chegar. É como aquele centurião: eu não sou digno do Senhor chegar na minha casa, mas eu tenho certeza que uma palavra sua, mestre, uma só, de Cantalavacé, vai chegar até meu servo, e ele vai ser libertado, vai ser curado. Aleluia. Olha para você ver, e ele diz: eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. E quando ele chega na metade do caminho, a resposta vem. Aleluia. Dá uma olhada à sinceridade de quando confessamos ao Senhor Jesus. A sinceridade de quando falamos com Jesus: Filho de Davi, tens misericórdia.
A palavra misericórdia alcançou. O mestre dá uma ordem, vai lá chamar ele. Vai lá chamar ele, manda que ele venha até a mim. Isso que eu acho lindo, irmãos. Você vai clamar, você vai buscar o Senhor, o teu clamor vai chegar ao Senhor. Mas quando ele diz, ele vem com a resposta, manda ele vir. Olha só, Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo: tenha bom ânimo. Olha para você ver, igreja, o que é ânimo? Será que é essa cara de paçoca do pastor? Ânimo? O que é ânimo? Tenha ânimo. Levanta-te, porque ele estava o quê? Sentado. E ele te chama. Olha que coisa gostosa. Tenha ânimo, meu amigo. Levanta, tira essa cara de paçoquinha, de quem chupou limão, de cara de sapo morto. Tenha bom ânimo, se ame, se coloca de pé. Se colocar de pé é dizer: Senhor Jesus, eu sou herdeiro da tua graça. Se ponha de pé e diga: eu também sou herdeiro, Pai. Sou filho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor não gosta, irmão, de carinha de coitadinho, de choro. Ai, que situação, me diz, estou morrendo. Não. Olha a mulher do fluxo de sangue. Era 12 anos de hemorragia. 12 anos jorrando sangue. E além disso, já tinha gastado, sofrido, porque tinha gastado todo o dinheiro dela. A classe social no chão, sangrando, anêmica. Mas a palavra de Deus diz que quando ela ouviu que Jesus estaria naquela cidade, ela pensa: se eu tiver a oportunidade de chegar e tocar na orla dele, eu serei curada. Olha para você ver. Somente tocar, ó, na orla. Não é chegar e abraçar, não. Só tocar na orla dele, eu tenho certeza que eu vou ser curado. Era fácil para ela sair da onde ela estava para vencer a multidão e tocar em Jesus? Não. Eu creio que não. Porque às vezes a gente, na nossa capacidade, é difícil de chegar a Jesus. É difícil, irmãos. Porque a carne, ela toma toda a possessão, todo o desejo, todo o querer. A carne, ela tira o querer e a vontade do Espírito. Mas aquela mulher, ela já estava numa situação que o poder da fé, quando abraçou sobre ela, eu tenho certeza que aquela mulher não rastejou como muitos dizem, não. Eu tenho certeza que quando aquela mulher elevou os olhos dela ao Pai, e ela simplesmente disse: eu só tocar nas orlas dele, ela se colocou de pé, ela se curou naquele momento, que ela disse: eu vou até ele. Porque a palavra de Deus diz que não tem obstáculo quando alguém diz: eu vou até Jesus. Não tem legião de demônios, não tem muralha, não tem impedimento nenhum que te impeça de chegar a ele. Porque a própria palavra de Deus diz que nenhum impedimento tem para aquele que o Pai envia a mim. E eu tenho certeza que aquela mulher foi enviada pelo próprio Pai. Vai até aquele que é o mestre, aquele que é o pastor. E ele diz: aquele que envia a mim jamais eu vou perder. Então eu digo para mim e para você: esforça-te. Se esforça para poder chegar diante dele, que quando você chegar nele, a aliança vai se fazer. Ele não vai permitir mais que você sofra. Ele não vai permitir mais que você pare, que você desanime. Não vai. Louvado seja o nome do Senhor. É a injeção, ó. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo que pedires em meu nome será feito. Será feito. Você
não vai ficar pedindo oração para mais ninguém. Você vai saber que você tem um contato, ó, você e Jesus. É Jesus e você. Aleluia. Acabou. Glória a Deus. Ah, vai morrer? Não. Vai passar por isso e aquilo? Vou, mas meu Jesus está passando comigo. Glória a Deus. Está indo na mesma trajetória, no mesmo pensamento. Você sabendo que Ele está com você. Você poder profetizar o que Josué profetizou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você poder abrir a tua boca com fé e dizer isso, e crer nisso, e receber essa palavra e guardar ela e não perder ela. Mas para isso é necessário ter fome, ter sede. Eu sempre digo: ninguém quer comer se não tiver com fome, e ninguém bebe da água se não tiver sede. Tem pessoas, irmãos, que não precisam de Jesus. Tem pessoas que não precisam de Deus. Uma vez eu preguei isso, o povo ficou assim, ó, escandalizado. Tem pessoas que não precisam e vivem bem longe de Deus, que nem Caim viveu. Deus deu uma ordem: ó, vai viver longe de mim. Mas Senhor, isso é penoso para mim. Na primeira esquina alguém vai me matar. Vai não, eu vou colocar uma marca na tua testa. Vou pôr uma marca na tua testa que ninguém vai tocar em você. Vai olhar para você e vai dizer: isso aí tem a marca do Pai, ninguém toca nele. Mas foi dado a Caim, livro de Gênesis. Vai lá e olha dentro da palavra de Deus. Depois dele ter tirado a vida do seu irmão Abel, e a terra ter clamado, a terra ter falado com Deus, o próprio Deus trouxe a punição para ele: vai viver do outro lado do Oriente, do jardim do Éden, longe da minha presença. Não é todos que precisam de Deus. Eu preciso. Eu sem Deus eu não sou nada. Eu sou como esse cego Bartimeu, clamo constantemente: filho de Davi, tens misericórdia de mim, porque sou falho, sou fraco, sou um vaso de barro, sou cinza, sou pó. Mas o meu Criador, louvado seja Deus, é Deus da essência, é o que comanda, é o que dá ordem, decanta lava-sé e traz à existência aquilo que não existe. Ele é o único Deus que tem esse poder. Ele é o único, igreja. Por isso esse cego tinha essa sabedoria e esse conhecimento. E quando ele ouve a voz, ó, ele me chama. Olha o que ele faz, igreja. Primeira coisa, o que ele faz? Ele lança de si a capa. Ele tirou a capa. A capa, aonde o povo romano, o regime romano do mundo, vamos dizer assim, aquela capa que o mundo colocou sobre ele, dizendo: é um inválido, esse aqui não serve nem para limpar os pés do chão de um palácio ou de uma casa. Uma capa onde identificava: ó, vai viver lá fora, você não precisa pagar imposto para nós, você é um inválido, não serve para nada. Vai viver nas esquinas, se alguém te dá comida você come, se não der fica sem comer. Uma capa identificando: ó, aquele ali, ó, se alguém quiser dar alguma sobra para ele, dá, porque é um incapacitado. É essa capa de Cantalavacé que quando Jesus ele manda chamar a mim e você, nós temos que jogar fora. É a capa do mundo, é a capa do desânimo, da fraqueza, da reclamação, a capa que tudo que você olha é reclamando. É como aquele, já foi falado aqui, do filho pródigo, mas não daquele que deixou a presença e foi lá fora conhecer o mundo, mas daquele que estava na presença.
Mas quando olha para o pai e diz: o Senhor nunca me deu nada. Não é assim? O Senhor nunca matou um bezerrinho para mim. Nunca me deu um copo de leite. Estou na tua presença, mas o Senhor nunca deu nadinha para mim, para me alegrar. Sou sempre, como chama? A ovelhinha negra, né? O patinho feio. Avassou de canta lá você. É que nem aquele desenho: ô vida, ô dia, ô hora. Nada do dia tá bom. Santo Deus de misericórdia. E o Senhor esperando: olha para mim, observa para mim, eleva teus olhos ao monte, de onde me vem o teu socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, daquele que ele pertence a sua plenitude. Avassou, decanta lá você. Eleva a igreja. Pede para Deus para que a sua visão, a minha visão abra e nós possamos olhar para Ele. Vamos olhar para Ele, porque a resposta dele ao filho dele foi essa: olha, filho, tudo que é meu sempre te pertenceu e é teu. Olha que coisa gostosa, né? O pai olhar e falar para o filho: olha, tudo que eu tenho aqui, ó, é teu, porque você é herdeiro. Mas você teve o tempo todo e não soube aproveitar o que tem aqui. É o que Deus está falando aqui: o que queres que eu te faça? E muitos não conseguem abrir a boca e falar: Senhor, me abençoa, abre a minha visão espiritual, Pai. Me coloca como adorador, me dá fé para mim poder acreditar no Senhor. Para que eu deixe de ser um Tomé, só acredita naquilo que vê. Porque tem pessoas que assim, só acreditam naquilo que vê, ainda se ir lá e tocar. Opa, isso aqui é real, é. Mas será que é? Será que posso tocar? Será que não, se punhar a mão não vai murchar? Tem pessoas assim? Tem. A gente na carne é assim. A gente é dessa forma. É como aquelas histórias do pescador: o cara quer chegar na beira do rio, olhar para o rio e já ver o peixe se apresentar para ele. Olha eu aqui, ó. Já viu? Ele não quer ter uma vara, não quer ter uma esquinha preparada para poder chegar lá e... Não. Eu quero ir pescar, mas não quero nem tirar a vara lá, quero já que o peixe já pula aqui dentro. Ou quem sabe, já quero ele frito na panela para comer, né? Porque se for para limpar, eu já ouvi isso, irmãozinho. Se for para me limpar, joga fora. Se for para limpar, joga fora, eu vou comer não. Então vamos ver se ficar lá no deserto sem comida, para ver se não vai comer o primeiro a serpente que chegar lá, vai matar e comer. Vai nem tirar o veneno. Por quê? Porque tem fome. Não reclama da água, porque tem água para bebermos. Enquanto nós temos esse Deus, glorifica o Senhor. Que vai chegar uma hora que não vai ter mais. Vai chegar uma hora que o Senhor fala: você vai querer me invocar e não vai poder mais. Isaías fala: invoca, busca a face do Senhor enquanto se pode, invoca meu nome enquanto ainda se pode. Vai chegar uma hora que você vai querer clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o inimigo vai chegar e enfiar a espada dentro do teu olho assim, ó, e falar: agora você vai falar é comigo, não é com ele mais. Mas como, pastor? Está chegando o menino. O Espírito do Senhor vai ser tirado. Aqueles que vai querer clamar: filho de Davi, tens misericórdia de mim, vai subir no 20º andar lá de cima e se pinchar e caçar a morte. Mas a morte também não vai ter mais. Vai sair tudo quebrado, roçado, se irrandendo no chão. E o inimigo ali, ó: agora é eu e você, clama para mim. E vão ter que clamar a ele. Falar: você clama para mim e nega ele. Aí você não vai ter o tempo mais de clamar filho de Davi.
Porque o Senhor vai estar de lá, observando os anjos que não têm sentimento. Vai olhar para a terra e vai ter misericórdia daqueles que ficaram. Olha para você ver, anjos não têm sentimento. Então o massacre, o derramamento vai ser tão grande que vão querer tirar sua própria vida e não vão conseguir. E os anjos que não têm sentimento nenhum vai olhar e vai ter sentimento daqueles que ficaram. Mas vai ter que passar. Vai ter que resistir à dor. Vai ter que resistir o inimigo a te colocar ali, ó, no sofrimento. E você dizer, não, eu vou sofrer agora, porque quando eu tinha o direito de glorificar e buscar a misericórdia dele, eu não busquei. Eu não me confessei. Eu não me prostrei diante dele. Achei que era só aventura. Soube de cantar a você. Era só uma aventura da igreja. Estava lá por lá. Como foi dito aqui, vem a hora de querer parar. Vou desistir. Leva na soube de cantar a você. Mas o Senhor, Ele deixa bem claro, pode durar uma noite toda. É choro, é lamentação, é suspiros, é ais. Mas você permanecer na minha presença, você é mais do que vencedor. Porque eu venci o mundo. Ele venceu. E se você está na presença dele, você já venceu. É mesmo a tribulação. Hoje foi falado a respeito disso, no meio da tribulação, que você vai capacitar sua capacidade espiritual diante de Deus. É no meio da lágrima, do sofrimento, é no meio da dor que você vai se capacitar cada vez mais, para que você saiba que o Deus que te guarda é Ele que está te protegendo o tempo todo. Está doendo, mas Ele está lá. Ele está lá. Fica de pé em nome de Jesus. E quando Ele traz essa pergunta para você, responde. Eu tenho certeza que você respondeu. O que queres que te faça? Olha que coisa linda. Rabi, ou mestre, eu quero ver, enxergar, ter visão, igreja. Porque você tendo visão, você não vai ser levado pela mão do homem, pelo enganoso, pelo falso profeta. Você tendo visão, você sabe aonde você está andando, aonde você está pisando, o ambiente que você está, com quem você está. Você tendo visão, igreja, você vai poder ajudar o seu irmão que está com cisto no olho, arrancar aquele cisto lá, porque você tem visão, você enxerga. Você vai deixar de ser cego. Você não vai ter uma trave no teu olho mais. Você vai poder ajudar o teu filho, a tua filha. Você vai poder ajudar o teu pai, a tua mãe, porque você tem visão. A coisa mais gostosa que tem, irmãos, é quando você tem um compartilho com duas pessoas que têm visão. Agora, quando é cego com cego, aí fica difícil. Quando você pensa que alguém está te levando para um bom caminho, está te levando para o mau caminho. Mas quando você tem visão, você tem escolha de dizer, eu não quero ir por esse caminho, eu quero ir por esse. Quando você tem visão, você tem opinião própria. Não é a opinião daquele que, segundo, que vai dominar sobre você. Você tem a sua opinião própria. Sabe o que é isso? Você é dirigido unicamente pelo Espírito Santo de Deus. Você é dirigido por Ele. Você vai andar o caminho que o salmista nos edifica. Que a palavra de Deus é lâmpada aos nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Clama essa palavra, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Todos os dias nós temos que proclamar esse louvor. Esse louvor. Para que Ele tenha misericórdia de mim e de você. Está doendo, está machucando, Ele sabe. Ele sabe, irmãos. Ele sabe aonde dói em cada setor do meu corpo. Ele conhece cada célula sanguínea do meu corpo. Ele sabe o DNA de cada um que aqui está. Nós participamos do corpo e do sangue do Senhor. Nós temos dele o DNA no sangue. A marca do nosso Jesus está em mim e você. E essa marca ninguém pode tirar. Mas existe uma palavrinha chamada fé. Anda pela fé. Caminhe pela fé. Vem na igreja pela fé. Glória a Deus. Se alimente pela fé. O que você fazer dessa vida, faça pela fé. Crendo que existe um Deus no céu que tudo te dá. Que tudo se edifica. Quando estiver doendo, dá glória a Deus. Mas Senhor, está doendo, dá glória a Deus. Estão te ofendendo, estão te cuspindo na cara, dá glória a Deus. Faça isso que você vai ver. Não estou resistindo àquela dor, a dor chegou, está cortando, não aguento. Dá glória a Deus. Mas Senhor, algo está me impedindo de ir na casa do Senhor. Dá glória a Deus e vai. Vai fazer, vai praticar a obra de Deus. Glorifica e exalta o nome do Deus vivo. Que você vai ver que vai prevalecer a luz que o Senhor edificou sobre você. E aquele mal, porque o mal é das trevas, ele vai ter que sair. Ele não vai permanecer. Porque se aquele mal que foi lançado, aquela seta maligna foi lançada, está te colocando a distanciar do Senhor, ele vai dizer: eu estou tendo um objetivo. Eu estou tendo um objetivo. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Para você ser persistente. Porque eu vi uma história, uma pequena história desse tamanho assim, ó, que uma mulher não conseguia falar mal de ninguém. Eu creio que você já ouviu isso. E o pastor falou: mas ela não consegue falar mal de ninguém. Não fala mal do pastor, nem do presbítero, nem da irmã do ciclo de oração, nem do jovem. Ela não fala mal de ninguém lá fora, nem do feiticeiro ela fala mal. Aí no dia de reunião o pastor falou: vou pegar ela vai falar mal de alguém. Aí o pastor chamou ela e falou: olha a atitude de Satanás, o que ele fez. Ele fez isso, fez aquilo, e fulano está desse jeito porque um carro Satanás usou e fez isso e aquilo com a pessoa. E olhou para a irmã e falou: e agora, o que você fala de Satanás? Ela olhou, parou assim e falou: olha, pastor, Satanás eu olho e vejo que ele é persistente. O pastor falou: o quê? Eu vejo que ele é uma pessoa persistente. Que nem a Bíblia fala. A Bíblia não fala para nós ser persistente? Sim. Então, eu vejo que Satanás é persistente. Ele persistiu até fazer o que ele queria. Aí ele olhou assim e falou: mas é a qualidade de Satanás? É a qualidade dele. Por isso que o Senhor nos ensina a ser persistente para poder combater um bom combate com ele. Porque se ele é persistente e nós for uma galinha morta, ele vai prevalecer sobre nós. Olha o ensinamento que ela deu para o pastor. Então nós temos que ser mais persistentes do que ele. Satanás é persistente, ele está matando, está roubando, está destruindo, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Então vamos ser persistentes. Glória a Deus, aleluia. Cego Bartimeu, com uma mulher do fluxo de sangue, vamos ser persistentes. Porque foi assim que Jesus venceu a morte e venceu Satanás. Na persistência. Ele carregou a cruz até o monte chamado Caveira. E lá ele entregou o seu espírito ao Pai. Ele não entregou ao mundo, mas ele entregou ao Pai.
E assim foi consumado e foi edificado, e nós teremos e temos o direito da vida eterna em nome de Jesus. Amém, igreja? Fica de pé. Louvado seja Deus. Essa palavra que Ele trouxe para mim e para você. Ânimo, alegria, não desista jamais. Não importa onde está. Ele é o princípio, Ele também é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele está comigo, Ele está com você. Só glorifica a Deus e você vai contemplar a grandeza de Deus. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Levante as tuas mãos, que você vai contemplar. A partir de hoje, não é amanhã não, você vai contemplar a diferença daquele que é adorador a Deus, aquele que glorifica o nome do Senhor. Está doendo, glorifica. Glorifica a Deus. Dá glória a Deus por tudo, que você vai ver a diferença na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Eleva as tuas mãos ao céu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor e a rica consagração do Espírito Santo esteja com todos, e que todos digam amém, em nome de Jesus.